Enade. Olá, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Cléber Correia e vamos começar com um tema super interessante para você, aluno de jornalismo, que é falar sobre jornalismo de dados e a lei de acesso à informação, ok? Vamos começar primeiro a entender um pouco sobre jornalismo de dados, né? De onde vem essa questão do jornalismo ligado à gestão de informação e dados? Como é que vem essa união desses dois termos, né? Vamos tentar pensar. O jornalismo de dados, ele vem da área de jornalismo digital, ele vem da área de jornalismo web ou web jornalismo, né? O jornalismo digital, ele começa a entender que os dados são importantes a partir de alguns movimentos importantes como o Big Data, né? A questão de como você reage à invasão de algumas informações pessoais. Você começa a entender o jornalismo de dados muito sobre como a sua informação ela é utilizada e como as informações dos órgãos também são utilizados. O jornalismo de dados ele é um jornalismo investigativo em cima de informações que ela pode ser apurada dentro de relatórios, dentro de dados do governo, dados de empresas de modo geral, que sejam abertos à população, aonde o jornalista que tem essa especialidade e essa expertise, né, que ele gosta de pesquisar e analisar, só que ele não vai estar com um bloquinho dele tradicional ali, levantando uma pauta ou levantando ali uma pesquisa direcionada. Ele vai estar trabalhando em cima de informações, dentro de gestão de planilhas, onde alguns resultados eles não são explícitos. Então, a área de jornalismo de dados, ele é uma área do jornalismo, dentro do jornalismo digital, que ele vem exatamente de você descobrir informações que estão diretamente em cima de números e dentro do que a gente chama da base de dados de alguns órgãos, que dali você gera a sua notícia. Isso é o jornalismo investigativo acoplado ao entendimento aonde eu estou trabalhando, o que eu quero encontrar. Eu quero encontrar, por exemplo, entender um pouco sobre a educação no Brasil. Então, quando eu pego uma relação de dados, por exemplo, do MEC, e tento buscar, por exemplo, as relações das universidades ou dos cursos que são mais procurados no ano tal ou no ano Y, você consegue identificar ali alguns padrões de como a educação está no Brasil, quais são as profissões que são mais procuradas. Então, quando você pesquisa dados, você gerencia essas informações, você consegue filtrar. Isso é uma questão muito interessante para você entender a área de jornalismo de dados. Deixando claro que o jornalismo de dados está presente em todos os aspectos do jornalismo. Ele está desde o jornalismo mais básico, quando você trabalha com matérias voltadas, por exemplo, ao esporte, como matérias ligadas à violência. Você tem vários aspectos onde o jornalismo de dados ele é aplicado e ele também pode ser usado, ok? O jornalismo de dados ele ganha referência em cima de alguns casos que são mais recentes dentro da nossa história moderna, né? Ou melhor, dentro de uma história mais recente, vou colocar assim, de uma maneira mais direcionada para você que está assistindo comigo aqui esse bate-papo nosso sobre jornalismo de dados e a lei de acesso à informação. Existiu um movimento que começou a aparecer em alguns países, que alguns sites começaram a dar informações que eram chamados de informações privilegiadas de governo, né? Vamos colocar assim. E existia um direcionamento que alguns sites começaram a divulgar isso via mundial. Então, como é que você direciona informações que são privilegiadas de governo e você começa a expor essas informações, né? E aí, o Wikileaks, né, que é o site que ganhou maior notoriedade em cima desse acesso a essas informações e começou a deixar explícito isso para o grande público, começou a apresentar, por exemplo, informações restritas do governo americano, de governos europeus, e começou a demonstrar informações que elas são extremamente, vamos dizer assim, pessoais a cada país. E aí, o Wikileaks, ele traz à tona exatamente essa percepção de como os dados são usados. Então a gente está dizendo o seguinte, a partir desse olhar que o Wikileaks ele coloca sobre a questão da informação e desses dados revelados, a gente tem, por exemplo, chegar a descobrir que, por exemplo, o seu governo, o governo brasileiro, ele é observado por outros países, mas assim, não é só ser observado, mas é ter o e-mail do presidente ou da presidenta, né, colocando de uma maneira assim, com tudo aquilo que você acha que não pode ser revelado e ele é exposto para todo o público.
A partir disso, o Wikileaks traz um foco para esse centro da informação e coloca em debate exatamente isso. Até que ponto uma informação ela pode ser privilegiada e como é que ela chega até esse público. Então, aquela informação ela era filtrada em cima de dados, ele era apresentado um recorte em cima disso e era exposto dentro desse site. A partir desse momento, você começa a entender, por exemplo, que alguns países têm uma questão de segurança que envolva muito a questão da informação. E aí, por exemplo, o Brasil ele é observado de uma maneira onde a gente não tem só os nossos dados observados, mas tem os nossos dados invadidos. E essa questão da invasão de dados é uma discussão que hoje a gente tem muito em cima do que a gente tem das nossas informações pessoais. Mas imagina os países tendo as suas informações apresentadas de maneira geral. Isso é uma forma de você entender como é que o Wikileaks conseguiu acesso a essas informações que foram, vamos dizer assim, chegaram até esse site e que começou a ser exposto. A partir desse ponto, onde o Wikileaks centraliza uma base de informações e expõe isso para o mundo, ele coloca em, vamos dizer assim, a segurança até dessas informações abertas e você começa a entender um pouco mais como é que é a grande política pelo mundo. E a gestão de dados traz exatamente essa abertura. O Wikileaks ele é esse recorte na história onde você apresenta essa informação e como é que o veículo expõe essa informação. E aí a gente trazendo para a nossa realidade, o ano de 2020 traz uma nova mentalidade, tá, para olhar em cima do jornalismo de dados. Aonde? Um dos grandes problemas de você entender, por exemplo, uma pandemia é você entender a questão dos números reais ou em tempo real daquela população com o quantitativo, tanto de pessoas que tiveram o vírus, né, ou como também tiveram a questão dos óbitos, né? E aí a gente tem uma questão muito importante aqui no Brasil, que o ano de 2020 traça esse modelo que é extremamente importante a gente observar, que é o seguinte: eu sou brasileiro, eu quero entender a minha região, eu quero saber o que está acontecendo no meu país e no meu município, no meu estado. Ou seja, as prefeituras, né, que ligavam os seus dados ao Ministério da Saúde, eles não tinham essas informações expostas pelo governo da maneira que se tinha que se levar à população. Esses dados, eles no primeiro momento, eles eram expostos no governo que apresentava essas informações para a população, porém depois elas começaram a receber algumas, vamos dizer assim, algumas desatualizações em relação a essa informação. O que os órgãos de imprensa fizeram? Cara, a população não pode ficar refém dessa situação. Então os órgãos de imprensa ligados ao Grupo Globo, Folha de São Paulo, se reuniram e fizeram um aglomerado de empresas que começaram a estudar esses dados e começaram a apresentar à população uma análise de como os dados chegavam até o Ministério da Saúde. Ou seja, se o Ministério da Saúde não informa a população, são as emissoras que vão informar. E aí, a partir disso, a gente teve uma quebra, né? Vamos dizer assim, uma quebra entre o governo, né, e os meios de comunicação. Os meios de comunicação passaram a informar o que era de verdade a pandemia. Então, o ano de 2020 teve uma mudança significativa de como você se informa. E aí entra o jornalismo de dados. O jornalismo de dados ele apresenta para você a questão estatística que envolve a pandemia, ele apresenta para você um mapa da realidade do país e ele também te apresenta quais são as regiões onde você tem mais casos dentro da nossa região de territórios, ou melhor, dentro da região do território brasileiro. E aí você consegue entender de forma direta em quantas horas o crescimento ocorreu, o que falta naquela região, por que está dando picos naquela região. Então, assim, o ano de 2020 ele foi desenhado de uma maneira que a gente ficou em casa, mas a gente também conseguiu entender um pouco essa pandemia, tanto no Brasil quanto no mundo, por causa do jornalismo de dados, porque que se apresenta de uma maneira mais direcionada ao público, você faz estudos de infografia, de infográficos, onde você consegue visualizar melhor o que está acontecendo e isso transforma a forma de quem está buscando entender a informação. Ok? Isso é um exemplo muito interessante para você poder utilizar e buscar entender melhor o jornalismo de dados. Eu queria falar um pouquinho da nossa eleição, né? Nós passamos agora, só para a gente estabelecer uma timeline, tá, gente? Não é, o nosso tempo de gravação e o tempo da última eleição no Brasil, eles são muito próximos. Então, por isso que eu vou falar um pouquinho das eleições de 2022, ainda com a expertise para presidente, senador, governador, deputado federal,
senador e deputado estadual. Se eu não estiver errado, acho que eu não repeti nenhum deles. Se eu repetir, peço desculpas a você que está me assistindo aí. Então, aonde entra o jornalismo de dados? O jornalismo de dados ele entra para apresentar em tempo real, primeiro, o que a gente chama do antes das eleições, que são as prévias da opinião pública, ou seja, as pesquisas as pesquisas populares que levam você a entender como é que a população está pensando em relação ao governador, presidente, enfim, todos esses cargos que estavam aí dentro da base da eleição. E também a questão da apuração, né, o depois da eleição. Né? Então, o jornalismo de dados no Brasil, ele hoje tem uma apresentação muito interessante ver os veículos de comunicação, e aí a gente está falando de veículos esses como o Globo, a CNN, que chegou ao Brasil, né? A Band, né? E os próprios canais, que a gente chama dos canais voltados só, né? como Globo News, né? A própria CNN nessa questão da exclusividade, mas a forma como ela apresenta os dados e a questão de como você vai comentando o crescimento dos números, né, e as mudanças desses números. Né? O jornalismo de dados ele te dá o time, né, ele te dá o tempo real do que está acontecendo. Então você consegue ver o equilíbrio e você consegue atualizar diretamente uma população que precisa entender aquilo de uma maneira simples, direcionada e de fácil entendimento. Lembrando que o Brasil é um país de grande território e isso tem uma transformação muito grande na hora de você entender essa informação. Uma coisa importante é o seguinte: o jornalismo de dados, quando ele trabalha a base estatística, ele precisa simplificar o processo de comunicar. É aí que muda a forma de você falar com ele através da sua tela. Você apresenta números, mas esses números são apresentados de uma maneira simplificado, direcionado, explícito e focado na realidade daquela população. É assim que a eleição foi apresentada e, com certeza, como eu ainda estou falando de um exemplo de um primeiro turno, né, que sai com um recorte muito importante dessa eleição, tanto o antes quanto o depois foi muito bem direcionado. E esses números, como chegam à população filtrados, a gente consegue ter um entendimento do que pode ser a eleição e depois o que é essa revelação dessa eleição. Dentro desse recorte que a gente tem, que é uma coisa super interessante, é o seguinte: todas as eleições que ocorrem pelo mundo utilizam-se hoje da forma de se trabalhar a informação dentro dessa gestão de como os dados são apresentados e são representados para quem assiste. Eu acho que cabe a você, que está assistindo aqui comigo, também buscar exemplos. Vamos dar um exemplo para você. Por exemplo, você hoje que vai fazer o ENAD, você sabe qual foi o número quantitativo de pessoas que fizeram o ENAD em 2019, quando foi o último ENAD que ocorreu? Ou melhor, não foi 2019, foi 2021. Você tem noção quais foram os cursos que participaram, quais foram as notas? Esses percentuais aí são gerados, são dados gerados, que você aí pode procurar e formatar formatar não é a palavra correta, né? Preparar uma pauta, tá? Criando uma pesquisa, né, usando do jornalismo investigativo junto com o jornalismo de dados para apresentar um exemplo, né, como é que foi o crescimento ou as mudanças dos cursos que cresceram nota ou diminuíram nota, quais foram as regiões que mais tiveram notas menores ou notas maiores. Faça esse estudo, tenta entender. Vamos buscar alinhar melhor o que você aprendeu, tanto um pouquinho comigo quanto na sala de aula. Isso é um grande diferencial para o seu dia a dia.